Vamos falar de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Eu acabei de assistir o novo filme da Marvel, Quarteto Fantástico Primeiros Passos, e é um filme ok, um filme plenamente aceitável, um filme legal. Eu não saí irritado, diferente, por exemplo, do Capitão América 4, que é um filme que eu fiquei boa parte do tempo olhando pra tela do cinema e falando: ah, irmão, porra, pra cima de mim, vai tomar no seu cu, né? Não é isso que aconteceu com este Quarteto Fantástico. É um filme legal, um bom elenco, um filme bonito, boa parte do tempo, eu gosto da trama, etc. Um filme legal. O maior problema desse Quarteto Fantástico é que ele saiu 2-3 semanas depois do Superman do James Gunn. E assim, se não fosse isso, a gente não estaria comparando o Quarteto Fantástico com um filme do cineasta James Gunn. A gente estaria comparando apenas com outros produtos do complexo industrial Marvel. E nessa comparação com o resto do complexo industrial Marvel, ele tá na frente, na conjuntura atual. Porque ele de fato é um filme melhor do que Thunderbolts, ligeiramente, e muito à frente do Capitão América 4. E aí se você comparar... Eu não vi Marvels, né? Eu não vi as Marvels. Aparentemente as Marvels é bem ruim. Aí o último Thor é horrível, etc. Então, ele tá à frente de muitas coisas recentes. Ele é um bom filme. Ele é a Marvel voltando à velha forma? Não. Mas também é que hoje é complicado, né? Porque às vezes a gente chega num ponto que a internet decide certas coisas e o consenso atual é que nunca foi bom. A gente tava lá, eu estava lá, ok? Eu estava lá quando todo mundo ficava empolgado com tudo e os filmes eram legais e eu gostava dos filmes. Aí agora vários filmes foram muito ruins, de fato, recentemente. E aí o consenso mas na verdade, todos os filmes da Marvel eram uma merda. Vamos com calma também no revisionismo histórico, né? Mas enfim, esse filme tem muitas coisas a favor dele, tem muitos, diversos problemas. Infelizmente, eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de comparação, mas é realmente uma pena eu ter assistido esse filme logo depois de ter assistido o Superman. Porque o Superman ele tem uma característica que faz com que aquele filme seja muito, muito melhor do que esse, que é caracterização de personagem. A Marvel fez uma boa escolha de elenco, uma boa escolha de atores, assim. Os caras, eles precisam reviver o hype da Marvel. Faz um tempo que eles vão escolhendo o elenco e, tipo, eles achavam que ia funcionar com Eternos, né? Eu vi uma entrevista recente do cara que fez um dos Eternos, que era o Eterno de Bollywood. E ele fala, tipo, a Marvel acreditava que esse filme ia dar certo, que ia bombar na bilheteria e todo mundo ia gostar, porque, tipo, a gente tinha vários medalhões no elenco. Tinha Salma Hayek e Angelina Jolie. Mano, como é que não vai dar certo esse bagulho? Mas Pedro Pascal é a escolha certa. E continua sendo a escolha certa. Porque, por exemplo, eles escolheram o Pedro Pascal, tem a Vanessa Kirby, e aí tem o cara do The Bear, que é uma boa escolha pro coisa, e o maluco que viralizou no Stranger Things. Esse cara era uma boa escolha na época do anúncio. Hoje já nem tanto, eu não acredito muito nele como Johnny Storm, mas enfim. Mas o Pedro Pascal resistiu. Ele era o cara do momento naquela época e continua sendo o cara do momento agora. Continua sendo absurdamente popular. É uma boa escolha. E mesmo assim, os personagens acabaram extremamente sem carisma. Estranhamente. E é estranho porque é um bom filme. E é uma boa trama. Eu gosto da trama desse filme. E eu gosto desse filme esteticamente. Ele tá à frente do resto dos filmes da Marvel esteticamente, por exemplo. É complicado, porque esse filme varia muito. O fato de ele ser numa realidade alternativa, ele se passar numa realidade de anos 60 retrofuturista, em que os anos 60 naquela época é meio Jetsons, meio anos 60 dos quadrinhos, que é anos 60 esteticamente, mas é ultra tecnológico. Isso trabalha a favor
do filme. A estética é muito legal e o design de produção é muito legal no geral. Se você pegar, devem lançar isso em algum momento, um livro de concept art desse filme, com certeza é um belíssimo livro de concept art, sabe? Um livro de concept art diferente do resto das coisas que a Marvel faz. Ele tem uma cara diferente. E quando eles estão em sets, sabe? Em cenários montados de verdade, físicos, esses cenários são muito bonitos. Então você tem o programa de televisão, que eles aparecem umas 2 ou 3 vezes. Eles têm a casa e o laboratório que está na casa. Esses cenários são construídos e eles são bons cenários. Mas tem muita tela verde. E a tela verde varia muito. Em alguns momentos, por exemplo, quando eles encontram o Galactus no espaço, ok. Agora, às vezes quando eles estão na rua, quando eles estão na cidade, tem uma cena que é logo depois de um discurso da Sue Storm na frente do prédio do edifício Baxter, e eles voltam pra dentro do lobby do edifício Baxter. Aquilo tem uma cara de regravação absurda. Assim, eles não estão encaixados nem um pouco com o cenário, com a iluminação, com a fotografia, nada. É tenebroso. E aí você entra nos personagens digitais. O rosto do Coisa, que inclusive eu tenho a sensação... Isso é engraçado, isso é um paradoxo. Esse filme tem 2 paradoxos muito interessantes. Muito estranhos e muito interessantes. Eu vou chegar num outro no final. O primeiro paradoxo que eu acho muito interessante é que ele abraça os anos 60 dos quadrinhos, né? Ele tem várias homenagens, tem um momento que eles estão passando por várias pessoas falando do Quarteto Fantástico, e eles até fazem uma participação especial do elenco que fez o Quarteto Fantástico do filme nunca lançado por aquele diretor. Como é que é o nome do diretor? Eu esqueci o nome agora. Mas é um filme que foi, tipo, vazado VHS uma época, e era um filme muito mal feito, e eles homenagearam esses caras. E tem uma tomada dentro da Timely Comics. É um estúdio da Timely Comics, que é a editora que depois virou a Marvel, e 2 caras que são, provavelmente, o Stan Lee e o Jack Kirby. Então é como se tivesse o Stan Lee e o Jack Kirby desenhando o Quarteto Fantástico no filme do Quarteto Fantástico. Então, eles... E fora a estética anos 60, que foi quando o Quarteto Fantástico foi criado. Eles reproduzem a capa do Fantastic Four 1, com o Giganto, o monstro, e lá a roupa bem azul bebê, assim, roupa bem Quarteto Fantástico dos personagens. Mas me corrijam se eu estiver errado, coloquem nos comentários se eu tô maluco. Eu acho que os personagens não são chamados pelo nome de herói em nenhum momento. Eles são o Quarteto Fantástico o tempo todo, mas eles nunca são o Coisa, o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível e o Tocha Humana. É Ben Green, Sue Storm, Reed Richards e Johnny Storm o tempo todo. Não é estranho isso? É esquisito. Como ele abraça o quadrinho, mas tem um pouco de vergonha de uma certa parte. Porque naquele mundo, se eles têm até o desenho, no final mostra um trecho do desenho, e eu fiquei esperando, tipo, no desenho vão chamar, sabe? No desenho ele é o Coisa. Não, no desenho eles chamam os personagens pelos nomes Ben Grimm, Sue Storm, Johnny Storm, and Reed Richards, Dr. Reed Richards. Sabe, até o bagulho da frase, eu falei isso no Blue Sky e eu mantenho. Eu estava certo sobre esta porra. Porque tem uma coisa, tem um tweet clássico, que é o tweet do Surf Drácula. Já viram esse tweet do Surf Drácula? Um dos melhores resumos de como as adaptações de cultura pop funcionam hoje em dia. Que é, antigamente, se os caras fizessem uma série de TV chamada Surf Drácula, no episódio 1, você ia ter o Drácula com uma prancha de surf pegando onda. Hoje em dia, se você faz uma série de streaming chamada Surf Drácula, a primeira temporada inteira vai ser sobre ele tentando entender se ele pode ou não surfar, e no último episódio ele pega a prancha na mão e entra no mar e corta. Sabe? O tweet não é exatamente assim, mas essa é a minha adaptação do tweet. Então é sempre tipo, nós vamos preparar para ser isso. Que é o Homem-Aranha do MCU. Que são 3 filmes de prólogo, quando você para pra pensar. São 3 filmes de um preâmbulo pra ele chegar no final, na cena pós-créditos, e virar... Na cena de... né, antes do corte final do nome do diretor, e virar o Homem-Aranha que a gente conhece. E tem muito dessa vergonha de tipo, não, vamos criar o hype pra coisa que todo mundo conhece. Então, o Ben Green, que não é o Coisa, até onde eu me lembro, porque eu não lembro desse nome sendo falado em voz alta, o Ben Green,
O personagem dele no desenho, porque eles são ídolos nessa realidade, fala, tá na hora do pau. It's clobbering time. Ele não gosta disso. E aí passa o tempo todo mundo falando, fala, tá na hora do pau, fala, tá na hora do pau. Ele, não falo isso, eu não gosto de falar isso, é coisa do desenho. E obviamente que isso ia estar construindo pra cena grandiosa em que ele vai falar, tá na hora do pau, e ele vai dar um super golpe e vai ser grandioso e épico. E aí é isso que acontece, obviamente que é isso que acontece. Tirando que eu errei uma parte que é quando ele fala tá na hora do pau, é construído pra ser uma cena muito foda e épica, que ele dá um baita golpe e na verdade a cena é muito ruim. É bem sem graça. Mas enfim, eu tava falando de outra coisa e eu já esqueci, agora eu lembrei. Personagens digitais. O Coisa, o Ben Grimm, o rosto dele tá sempre ótimo. A roupa dele tá sempre ruim. A roupa dele, quando tá tipo colada com ele, como um uniforme de herói, tá boa. Quando ele tá de camisa social, péssimo. Quando eles têm que fazer um bebê digital, irmão, quando tem que ser o Coisa de camisa social segurando um bebê digital, vira Crepúsculo o bagulho. É inacreditável. É muito esquisito. O bebê é muito feio. Eles digitalizaram um bebê real e quando você vê o bebê real, nossa, eles fizeram o bebê igualzinho. Só que você vê muito claramente a diferença do bebê real e o bebê digital. É muito ruim o bebê digital. Então, essas coisas distraem, mas a estética ainda trabalha a favor para esse filme ter uma cara. E esse é o mesmo diretor do WandaVision, até onde eu sei, o Matt Shakman. Eu acho que não tem o N, acho que é Shakman só. E o mesmo elogio que dá pra fazer pra WandaVision, eu fiz um podcast do WandaVision na época do WandaVision, e eu não gosto muito do WandaVision do terço final até o fim. Mas ele é muito sólido no começo. E esse filme também, ele é muito sólido no começo. Então o que dá pra falar do WandaVision, dá pra falar desse filme também. Que é, quando ele está reproduzindo uma estética e um estilo de época, ele é sólido. Esse filme é sólido até o Quarteto Fantástico ir e voltar do espaço. Então você tem todo um começo que ele tá imaginando como se fosse... como se a gente estivesse vendo esse filme como se ele fosse uma série dos anos 60, uma sitcom dos anos 60. A dinâmica dos personagens, a dinâmica dos cortes e a dinâmica do humor das falas e da velocidade dos diálogos, junto com a estética e com as roupas e os cabelos, os figurinos, os cenários e tudo mais, tudo é Gene é um gênio, sabe? Tudo é uma comédia familiar, uma sitcom familiar, Gene é um gênio. Tanto é que eles fizeram alguns poucos cenários, esses cenários são a casa, e a gente fica vendo a mesma casa várias vezes. Isso é sitcom. Sitcom, né? Tipo, eles fazem aquela casa e tem a sala com um sofá no meio, e aí tem uma câmera que acompanha os personagens aqui e ali, e tudo mais, e aí tem a risada de fundo. Dava pra você fazer isso com esse Quarteto Fantástico. E nesse começo ele é sólido. Você acredita nesses personagens, você acredita que o mundo acredita neles, você acredita que todo mundo idolatra o Quarteto Fantástico como salvadores do planeta e tudo mais. E aí, quando surge uma ameaça cósmica e eles vão lá e eles vão fazer o lançamento da nave espacial de Manhattan, é uma doideira isso, mas tudo bem, a gente, sabe, nesse momento tá dentro da suspensão de descrença que aquele clima de reprodução de época traz. E tá todo mundo batendo palma, vai, Quarteto Fantástico! Você acredita, e aquilo funciona, e aquilo é bonito e inspirador, e divertido, e gostoso de ver, e os personagens têm carisma e tudo mais. Quando eles voltam, e eles não têm uma solução, e eles dão uma entrevista dizendo que eles não sabem se o planeta tá seguro, o filme muda. E aí, o filme precisa que esses personagens tenham mais dimensão. E eles não têm. E é aí que o filme começa a cair bastante pra mim. Ele não fica péssimo, mas ele cai um tanto. Ele ainda funciona, pelo menos pra mim, pelo menos pros meus gostos pessoais, ele ainda funciona um tanto por conta do fato de que esse filme entende até certo ponto, vamos lá, porque
o mesmo bagulho que esse Matt Shakman faz no WandaVision, ele faz nesse filme, e aí ele tem que fazer com que ele acredita, ou a Marvel fala pra ele fazer, não sei, que como ele tá fazendo um filme de herói, ou uma série de herói, ele tem que ter uma grande cena de ação no final, e talvez ele não saiba fazer, sabe? A cena de ação do final do WandaVision é tenebrosa, e esse filme, quando tenta ser um filme de ação no final, ele fica meia boqueta, não é uma boa cena de ação, uma cena de ação meia boqueta. Sabe, uma cena de ação média. Eu gosto da cena de ação final como conceito, porque são 4 heróis com poderes que não são super poderosos e um gigante andando. E eles não conseguem vencer o gigante, porque ele é um gigante e ele tá andando. E é legal, eles fazem uma porrada de coisa e o gigante continua andando. E é legal como conceito. Mas não é uau, não é incrível, não. Mas antes disso, esse filme entende uma coisa interessante, que é um filme de aventura. Então, enquanto ele é aventura, ele tem 2 trechos de aventura bastante aventurescos pra mim, que são a coisa que eu acho que funciona bastante pra esse Quarteto Fantástico. Que é o trecho que eles vão pro espaço e voltam, que não é ação, não é luta, não é porrada, não é coreografia de luta, é tentar uma solução pra fazer uma viagem de dobra de ida e volta pra um planeta distante e fazer uma estilingada num... como é que chama? Num buraco negro. Inclusive tem uma série de teorias. Talvez esse filme tenha funcionado. Eu acho que tem relatórios de que a bilheteria foi muito mal, mas eu não sei direito, tem que ver. Acho que o Dale Nogari... Eu preciso ver esse vídeo do Dale Nogari falando sobre a bilheteria do quarteto. Parece que foi mal, mas eu preciso ver direito. Mas eu vi... Apareceu muito TikTok pra mim de teorias a partir desse filme. E era uma coisa que não aparecia pra mim, hein? Tinha sumido teorias MCU. Então, talvez... A Marvel voltou! Enfim. Mas a questão tem teorias dessa cena que vão dar no final do Thunderbolts, e aí o que vai acontecer daqui pra frente no MCU, e porque a nave separou em 2 realidades. Se isso der alguma coisa, a gente vê. Mas essa parte da aventura é boa como aventura, sabe? Porque eles têm que solucionar esse problema, e depois é uma longa sequência deles tentando solucionar o problema. Que eles estão aqui, o cara tá chegando, e a gente não vai pagar o preço que ele falou que a gente tem que pagar, o que a gente vai fazer? Então todo o trecho do meio é eles tentando criar a solução, e eles criam o plano pra solução. Talvez funcione muito comigo, porque é mais ou menos próximo de um filme de assalto. Eu adoro filme de assalto, e boa parte do meio de um filme de assalto é o plano. Eu adoro a parte do plano. O planejar o plano, simular o plano, e aí depois eles vão fazer o plano, e como todo filme de assalto, o plano não dá certo, e eles têm que improvisar pra fazer com que tudo volte a encaixar no plano. Eu adoro isso funciona pra mim. Então isso sou eu. Quando o filme vira mais, digamos, ação e porradinha, que não é exatamente isso que ele vira, mas digamos que ele tenta ser algo próximo disso, eu já acho que ele fica um pouco mais fraco. Então ele não fica de todo ruim, mas eu acho que o filme precisa de mais dimensões. E ele precisa de mais dimensões dos personagens. E eu realmente acho que os personagens não têm. O que é uma pena, porque é um bom elenco, são bons atores. Tirando talvez o moleque do Johnny Storm, o moleque do Stranger Things. Foda-se esse moleque, o Johnny Storm é mais aproveitado do que deveria nesse filme, sinceramente. Eu achei ele um buraco negro de carisma. E o filme não consegue estilingar ao redor dele, apesar do filme tentar muito. E eu acho também que o Coisa é um personagem que tá lá. Ele tem algumas piadas, ele é mais ou menos bem adaptado. Eles não apelaram demais pra parte melancólica do Coisa. Ele não é o centro do filme. É isso. Ele está lá, ele está ok. O Coisa é como esse filme, ele tem e tá tudo bem, né? O centro do filme, e o centro da trama, e o centro do tema é Reed Richards, Sue Storm e o filho, Franklin Richards. Qual é a trama do filme? Eu tô falando disso até agora, mas enfim, não dei detalhes, porque, né, tanto faz. Mas a trama do filme é que o Galactus chega, que é o planeta Terra, porque é isso que ele faz, ele come planetas, e quando eles vão tentar negociar com o Galactus no planeta que ele tá, porque ele mandou a surfista prateada, a Xalabal, que não é o surfista prateado que a gente conhece, ele mandou a Xalabal, uma outra versão, né?
A Shalla-Bal existe nos quadrinhos também. Depois de o Surfista Prateado se desgarrar dele, ele tem vários outros arautos, e uma dessas é a Shalla-Bal. Ele manda a Shalla-Bal, mas ele tá em outro lugar, eles vão pra esse lugar, e aí ele escaneia os tripulantes da nave e vê o bebê na barriga da Sue Storm, que ela vai grávida. E ele fala, eu quero o bebê. É um chá de revelação, né? Muito engraçado, porque eu acho que ela não sabia se era menino ou menina nessa época, se eu não me engano. E ele fala, eu quero um menino. E esse menino é um ser que tem o poder cósmico muito maior do que eu já vi, e ele tem a capacidade de saciar a minha fome para todo sempre, e eu posso finalmente descansar. Ou seja, entregar o bebê solucionaria o problema do resto do universo, né? E aí eles falam, não, a gente não vai dar o filho. É um bom, né, uma boa âncora da trama, porque é aquele problema do bondinho, né? É o sacrificar um bebê pelo resto do universo, mas é o meu bebê, e aí, o que eu vou fazer, né? Então é um bom negócio. E aí quando eles voltam, todo mundo, Quarteto Fantástico, vocês venceram o Galactus, vocês voltaram vivos, então vocês venceram o Galactus, como é que vocês venceram? Então a gente não venceu. E aí, mas o que aconteceu? Ele queria o nosso bebê e a gente não vai dar. Pô, vocês não deram? Então ele vem. A gente tá seguro? Eu não sei. E aí todo mundo fica revoltado. Inclusive mais orgânico do que no Superman. Eu vou defender o meu... Eu vou fazer um parêntese aqui, hein? Eu peço perdão, vou ter que fazer um parêntese pra responder um comentário, alguns comentários que fizeram quanto a um negócio que eu falei do Superman, que eu falo que eu acho que muitas histórias fazem isso de tratar o povo como massa de manobra de um jeito estúpido. E aí todo mundo falou, porque a gente sabe que as pessoas são massa de manobra estúpida. A gente vê isso no nosso mundo, e é por isso que a gente tá na situação que a gente tá, politicamente falando, no resto do mundo. Bolsonaro, Trump, né, ascensão da extrema-direita e tal. Mas pense, o meu problema não é que as pessoas são massa de manobra. O meu problema é como certas histórias criam cenas de massa de manobra. Dá pra você fazer massas de manobra, porque pessoas podem ser manobradas. Tem gente que, né, cria todas as estratégias para que isso aconteça. Mas naquela situação, você tinha apoiadores do Superman, fãs do Superman, ao redor do Superman, depois de ele fazer uma coisa obviamente positiva, que foi salvar a cidade de um monstro gigante. Eles estão ajudando o Superman a se levantar de um buraco, que ele tá todo estrupiado depois de salvar a cidade de um monstro gigante. Enquanto isso, alguém tá olhando o celular. Por que alguém tá olhando o celular? Enquanto você tem um cadáver de um monstro gigante e o Superman na sua frente, já é uma coisa idiota. E aí ele vê um cara que tá sempre atacando o Superman, falando, o Superman quer dominar o mundo e fazer um harém com as mulheres humanas. E aí todo mundo automaticamente se volta contra ele. Isso seria o mesmo que todo mundo bolsonarista tá num comício do Bolsonaro, olhando pro Bolsonaro, e aí alguém no comício do Bolsonaro tá olhando uma live do Boulos, que todo mundo sabe que não gosta do Bolsonaro. Aí o Boulos fala, a gente tem um vídeo que prova que o Bolsonaro vendeu o Brasil pro Trump. E aí todo mundo automaticamente acredita nesse vídeo e vai se virar contra o Bolsonaro naquele contexto. É estúpido. Não é assim que as coisas acontecem. Eu não gosto desse tipo de cena. Eu acho essa cena idiota. No Quarteto Fantástico as coisas acontecem de maneira mais orgânica. Você acredita, nesse sentido específico, né? Você acredita que existe uma grande expectativa para um bagulho, que é construída a expectativa não é atendida, e aí você tem a imprensa martelando e o povo ficando cada vez mais contra o Quarteto Fantástico por conta disso. Então, eu acho que essa parte do povo contra o Quarteto Fantástico é mais orgânico do que o povo contra o Superman no filme do Superman. É um ponto positivo que esse filme tem! E eu acho a trama desse filme melhor do que o filme do Superman. São comparações que não são necessárias de serem feitas, mas enfim, acabam sendo feitas, porque eu acabei de ver os dois filmes. Você não precisa comparar os dois, eles não foram feitos para serem comparados, eles podiam só ter sido lançados um pouco longe um do outro. Eu peço perdão, não é necessário. Mas enfim, a questão aqui é que esse filme ele começa sólido e ele perde força quando precisa que os personagens, a partir desse ponto, dessa expectativa quebrada, os personagens ganhem um pouco mais de dimensão. E eu acho que eles não têm essa dimensão. E eu acho que eles não têm essa dimensão porque falta conflito neles. Eu realmente acho que a Marvel ficou com medo de a gente não gostar desses caras. O Johnny Storm e o Ben Grimm, eles, como eu já falei, eles estão lá. Eles são simpáticos o tempo todo. Não tem nada que faça a gente questionar a nossa relação com eles. Não precisa necessariamente ter. A Sue Storm também não.
E eu não acho também que precise ter algo que faça a gente questionar a nossa relação com a Sue Storm. Ela, inclusive, tem, talvez, as 3 cenas que mais exijam de algum ator nesse filme. Que são a cena do parto, que é um parto no espaço, a cena do discurso. Esse discurso eu acho muito engraçado porque isso não é um problema do filme, não tira pontos, eu não tô cinema cinza aqui. Mas ela tá fazendo um discurso pra um monte de gente na frente do prédio, que ela tá falando muito baixo. Eu só fiquei imaginando a coisa meio Monty Python e o Cálice Sagrado, uma pessoa lá no fundo, o que ela tá falando? E ela tá tipo falando muito baixo, porque o meu pai morreu cedo. Porra! Eu acho engraçado essa cena. Então, mas tem a cena do parto, a cena do discurso. Aliás, nem a cena do discurso é um grande problema, não. Na verdade, é a cena da discussão com o Reed Richards, que é uma cena muito importante pra mim nesse filme, e a cena que eu acho que ela não entrega. As outras duas, ela entrega. A cena do parto é boa, até visualmente, e como situação, como direção e tal, o caos do problema acontecendo e ela tendo que ter um parto em 0 gravidade, enquanto eles estão tentando alcançar a velocidade de escape num buraco negro. É muito legal aquela cena. E aí você tem a discussão, que eu vou chegar nesse ponto, que é um dos grandes problemas desse filme pra mim, mas ela entrega como atuação. E a cena que é o momento que o Galactus pega o bebê dela. Essa é a trama do filme. O Galactus pega o bebê dela na mão. E aí ela não entrega como expressividade a raiva que eu achava que ela tinha que entregar. Ela vai lá e faz o poder dela no máximo e tal, mas eu não acho que ela entregou a emoção que aquela cena pedia. É um problema pra mim. Mas o maior problema desse filme pra mim é o Reed Richards do Pedro Pascal. E não é um problema do Pedro Pascal, eu acho. O Pedro Pascal é um bom ator, mas o Reed Richards é um personagem unidimensional. E não era pra ser. A atuação do Pedro Pascal como Reed Richards é unidimensional. E o Pedro Pascal pode entregar mais do que unidimensional. Mas eu acho que o texto que entregaram pra ele é unidimensional. E esse era o personagem que podia trazer mais alguma coisa. E o único momento que ele traz mais alguma coisa é um trecho muito breve de um conflito que passa muito rápido. Que é um conflito que é quando ele pensa que o povo tá contra eles, falando pra entregar o bebê pro Galactus, e ele fala um bagulho que eu acho... Sabe o que é foda dessa cena? Essa cena faz parecer que a escrota é a Sue Storm. Porque foi escrito de uma maneira tão rasa e podia ter sido escrito de uma maneira tão mais interessante, porque ele fala, as pessoas querem que a gente entregue o bebê, o plano deles é... Como é que ele fala? É ético, é prático e tá disponível. No sentido de, tipo, acho que é ético, racional e disponível, se eu não me engano é isso. No sentido de, as pessoas estão pensando que a gente vai salvar o planeta sacrificando só uma pessoa, só um bebê, e faz sentido elas pensarem isso. Só que ele falou apenas como um raciocínio, e ela fica muito puta com isso. E escrito dessa maneira, ela reagiu demais. Só que isso poderia ter sido escrito de uma maneira muito mais interessante, porque se o personagem do Reed tivesse mais dimensões, porque ela interpretou como se ele tivesse considerando a possibilidade de entregar o bebê. Só que como o personagem é unidimensional e sempre bonzinho, eu não consigo acreditar que o filme quer que a gente acredite que ele considerou isso. Então pra mim ele não considerou. Eu não acho que ele considerou. E eu não acho que o feeling do filme faz com que eu acredite que ele chegou a considerar. E eu acho que seria muito mais interessante se ele considerasse. E se ele tivesse essa dimensão. Porque falta o Reed Richards escroto. Eu acho que a Marvel teve medo de a gente não gostar do Pedro Pascal. E não gostar do Reed Richards. Então é uma simbiose. Uma maneira de a gente gostar do Reed Richards é pegar o Pedro Pascal. E colocar ele como Reed Richards. E uma maneira de a gente não ter como não gostar do Pedro Pascal é fazer com que o Reed Richards nunca seja escroto. Então, a coisa se retroalimenta. Mas os personagens não têm dimensão, não tem conflito um com o outro. Você tem essa cena de conflito, ela é muito breve, e ela é meio que, tipo, depois disso, a ideia continua ali, e ela continua como um fio condutor de tipo, peraí, mas isso é uma ideia que a gente pode fazer de uma maneira, sabe? Maneira prática que a gente não vai
não vai acontecer nada de ruim. Então, eu queria um pouco mais entre eles, sabe? E não tem. E o filme cai por conta disso. Esse é um problema que eu tenho com esse filme. Mas o meu maior problema com esse filme, que mais uma vez eu devo reforçar, é um filme legal, é um filme divertido. Não é um filme ruim, é um filme aceitável. É um problema conceitual. É um problema de tema. E é um problema que eu não sei se eu vou conseguir explicar direito o dilema e a contradição que eu vejo nesse filme. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Assim como Velozes e Furiosos, Quarteto Fantástico Primeiros Passos é sobre família. Mas não é só isso. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Como eu já falei, na trama, Galactus quer que entregue o bebê Franklin Richards, porque esse bebê é ultra poderoso. Ultra poderoso. E eles se recusam. Toda a família se recusa. E todo mundo fala, entrega a porra do bebê, foda-se. Joga essa merda desse bebê no espaço, tanto faz. Eu tenho trabalho amanhã. Meu chefe não quer que eu atrase. Enfim. Então é uma coisa de tipo, não, é família. E aí tem um discurso da Sue Storm dizendo, naquele discurso que eu acho engraçado, que ela tá falando muito baixo pra muita gente, dizendo que ela não vai sacrificar o filho dela pelo planeta, mas ela também não vai sacrificar o planeta dela pelo filho. O que é, tematicamente, muito interessante. É uma bela frase, um belo discurso, e é, tematicamente, muito interessante. O que se segue é um esforço global. Eu até vi um comentário muito interessante que, tipo, uma parte desse esforço global é que eles têm que economizar energia no planeta inteiro, e eles conseguem fazer com que todas as pessoas do planeta desliguem a luz num certo horário do dia, para eles economizarem energia para usar o bagulho de salto, de portal dimensional e tal, de teleporte, porque eles querem teleportar o planeta pra um outro lugar e tal. E eles conseguem. E aí todo mundo falou, porra, essa é a parte mais mentirosa desse filme. Olha lá a mentirada. Você vai o seu pai assistindo de mão na cintura, de pé na sala, esse filme. Fala, olha a mentirada aí. E a gente não conseguiu fazer as pessoas colocarem máscara na pandemia. Todo mundo, 100% das pessoas ficarem em casa e colocarem máscara. Imagina 100% dos habitantes do planeta não usarem eletricidade num dado momento do dia. Nem fodendo, né? Então, sim, concordo. Mas, como tema, é bonito. Porque é uma união global. É como se fosse, nós somos uma grande família. Então nós não vamos nos sacrificar. A gente não tem que sacrificar ninguém. Nenhuma vida deve ser jogada fora. Então, todos nós vamos nos esforçar. E tem uma série de montagens de... vamos montar esses... É uma montagem de montagem, inclusive, né? São várias montagens de montagens. Porque eles têm que montar os totens de bagulho de teleportação e tal. E aí, ao redor do mundo, eles vão montando... na China, no Brasil, cara, 4. Acho que não tem nenhum momento no Brasil, não. Pensei que ia ter, mas não tem. E aí, vários lugares dos Estados Unidos e pá. Então, pirâmides do Egito, tem lá... Beleza. E eu achei que isso seria uma coisa interessante, porque seria um filme de herói que subverte uma parte do princípio que faz com que o filme de herói seja possível. Porque só é possível que um filme de herói seja um filme de herói se a gente acreditar que aquele indivíduo é excepcional. Sabe? Você só pode acreditar que vale a pena assistir o filme do Batman se você acreditar um pouquinho, se a sua suspensão de descrença deixar passar por um instante a crença de que, sim, um cara genial, excepcional e com muito dinheiro vale mais do que todo o governo e a polícia para resolver a criminalidade. Esse cara é o que a gente precisa. Então, esse é o princípio do filme de herói. E esse filme, eu pensei que fosse subverter isso um pouco. Porque é tipo, não, o Quarteto Fantástico não vai vencer o Galactus, porque o Galactus é uma força do universo. Ele precede esse universo, é uma coisa estabelecida nesse filme. A existência do Galactus precede a existência daquele universo inteiro. Não tem como você vencer esse cara. Então, o planeta vai vencer ele. A espécie humana vai vencer ele. Só que aí, num certo momento, depois eles prepararem tudo isso, antes da chegada específica do Galactus, tem um discurso na televisão. E eu não lembro agora do texto exato, mas é um texto que fala alguma coisa do tipo...
testemunhem agora o esforço de 4 indivíduos excepcionais que vão mudar o mundo, porque, em verdade, essa é a única força que já pôde mudar o mundo e que um dia poderá. Tipo, a ideia de que apenas indivíduos excepcionais mudaram o mundo ao longo da história e é só isso que continuará mudando o mundo ao longo da história. Que é uma visão de excepcionalismo individualista extremamente americana e que é o que faz com que filmes de super-herói sejam possíveis. E eu acho isso esquisito e contraditório para esse filme. Para outros filmes, não. Mas para esse filme, sim. Porque eu acho que isso entra em conflito com o que tá na tela. É tipo uma dissonância cognitiva, sabe? Ah, dissonância ludonarrativa, vamos usar esse termo aqui? Tem nada a ver com isso, porque não é um jogo, né? Mas enfim. Mas ele tem uma dissonância cognitiva esquisita acontecendo. Porque eu tô vendo na tela que a solução foi todo mundo. Mas quando eles vencem, a solução é o Quarteto Fantástico. Todo mundo bate palma para o Quarteto Fantástico. Para o Reed Richards, a Sue Storm, o Johnny Storm e o Ben Green. Sabe? Eles que recebem palmas, eles que recebem o programa de televisão, eles que vão no programa de televisão e recebem os parabéns para eles e tudo mais. Eu não sei se isso importa para vocês, mas isso é uma coisa que eu fiquei pensando depois que acabou o filme. Eu achei isso curioso. Caralho, mas é estranho para mim. É um conflito. Aquilo me pegou no momento que o cara falou na televisão no meio do filme. Eles estão na sacada do prédio do edifício Baxter, e aí tem a narração da televisão, e aquilo me deu uma estranhada, assim, sabe? Então, eu não sei se isso importa pra vocês, mas isso é algo que importa pra mim, então fica aqui a minha reflexão, caso essa seja uma reflexão que faça você refletir para alguma coisa sobre este filme ou próximos filmes. De qualquer forma, um filme plenamente ok. Assistiria de novo se estivesse passando temperatura máxima e eu estivesse comendo uma lasanha de tarde, sabe? Eu tô passando pela Globo e tá passando esse filme e tá passando um trecho ali do começo e enquanto eu estiver comendo a minha lasanha ali por uns 40 minutos, tomando coca, enrolando pra sair da mesa, eu não troco de canal, aí depois eu levanto e troco de canal. É um filme assim, sabe? Tá bom, bacana. Se você curtiu este podcast, não esquece de seguir o podcast no Spotify, certo? Que isso ajuda a gente pra caramba. Tem um negócio de avaliação no Spotify também que ajuda a gente pra caramba. A gente tem o nosso financiamento coletivo. Eu sei que eu tô demorando no podcast 200. A minha cabeça está cheia de coisas. Está muito difícil de fazer, mas eu tô fazendo, ele tá sendo produzido. Neste momento, eu estou no meio da fase Z, entre aspas. Então, vamos lá. Ele está sendo produzido, ele vai sair, certo? Se você está vendo isso no YouTube, não esquece dos comentários, de dar like, de recomendar o vídeo, compartilhar por aí, se você achar que esse vídeo foi legal, e engajar com o nosso conteúdo. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Falou!